E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano. Hoje vamos começar um tema novo, vamos começar a estudar a história de Roma Antiga, tá? O tema de Roma Antiga eu vou dividir em algumas aulas aí, né? Hoje vamos começar apenas com a introdução, né? Falando sobre as origens da Roma Antiga, né? Da cidade de Roma, e também sobre os primeiros períodos ali da sua história, né? Sua história que é dividida aí em uma Roma monárquica, depois uma Roma republicana e por fim a Roma imperial. Nós vamos tratar nessa aula aí da constituição da sociedade romana, da formação da cidade de Roma, né? E também do período monárquico, passando ali, iniciando o período republicano, tá? Vamos começar então a nossa aula? Acompanha comigo aqui então. Turma, Roma é considerada aí a grande cidade aí da antiguidade, né? O grande império da antiguidade é o Império Romano, né? Inclusive existe uma frase, né, muito conhecida, que todos os caminhos, todas as estradas levam para Roma, né? Isso é baseado na grandiosidade desse império, né? Na grandiosidade desta civilização ali que vai se formar. Mas nessa primeira aula nós vamos falar aí um pouquinho sobre a formação de Roma, né? Como que essa cidade surgiu, né? Temos duas histórias aí, temos a versão voltada para as lendas, né? A versão lendária, temos a versão histórica, vamos falar um pouquinho das duas e um pouquinho do período monárquico, tá? Posição geográfica primeiro, né? Roma está localizada na região central ali da Península Itálica. A Península Itálica é essa área aí, essa região bastante fértil ali, com solo bastante fértil, que se prolonga ali da Europa Central, entrando ali no Mar Mediterrâneo, né? Tem esse formato de bota, né? Que vocês podem observar no mapa aqui do lado, tá? Essa península toda é a Península Itálica. Já existiam povos vivendo naquela região, tá? Diversos povos. Talvez o principal deles sejam os povos etruscos, né? Mas também tinham os chamados povos itálicos, né? Tem uma variedade de povos ali que são agrupados aí com esse termo. O principal deles, talvez o povo latino, que vivia na região onde Roma vai ser fundada. Não à toa que o latim vai ser a língua oficial de Roma, né? Através de Roma que essa língua vai se espalhar aí, né? E o latim origem de várias línguas, inclusive da nossa língua, né? O português tem a sua origem lá no latim, é uma derivação aí do latim antigo, tá? Dentre outros povos que habitavam essa região também, no sul ali, nós já vimos nas aulas anteriores, né? A civilização grega, né? A Grécia fundou algumas colônias ali no sul da Península Itálica, tá? Então Roma vai ser fundada aí com a junção de diversos povos que habitavam essa região que nós chamamos de Península Itálica, certo? Bom, origens e expansão de Roma. Então eu estava falando para vocês que o povoamento aí dessa região da Península Itálica foi feito através de várias ondas migratórias, vários povos, né, como os latinos, os sanitas, chamados povos itálicos, migraram para essa região, se estabeleceram naquela região por volta de 2.200 anos antes de Cristo, né? Ali ao norte do rio Tibre, teve um estabelecimento de um povo chamado povo etrusco, né? Alguns estudos mais recentes aí, né, tentando desvendar da onde vieram, qual seria a origem do povo etrusco, perceberam que eles têm traços ali muito próximos dos povos que viviam ali na região onde hoje é a Turquia, então seria uma migração desse povo para lá, tá? Como é uma península, a gente tem uma atividade agrícola, porque ela é muito fértil, mas temos uma atividade marítima ali também muito grande, né? Nós já percebemos que vários povos realizavam comércio ali, dentre eles os fenícios, né? Nós tivemos também o povo grego, né? Que as cidades-estados gregas que faziam rotas comerciais, estabeleceram inclusive colônias ali, né? Uma das cidades fundadas pelos fenícios lá, Cartago, também estabeleceu comércio ali naquela região, então é uma região bastante movimentada e vários povos migravam por ali, tá? O nome, né, Península Itálica, está ligado
criação de rebanhos, né? É o termo ligado a novilhos, né? É o local, a região dos novilhos, né? Dos rebanhos que eram criados ali, principalmente pelo povo etrusco, tá? E aí nós temos ali então, já temos formação de algumas cidades-estados, mais ou menos naquele mesmo funcionamento lá das cidades-estados gregas, né, naquela origem, nas comunidades gentílicas, né, que são núcleos familiares, e aí que elas vão crescendo e vai criando essa ideia da propriedade privada da terra. Aliás, a questão da propriedade privada da terra na história romana é muito importante, porque nós vamos ver que a base do poder era a posse de terra, né? Quem tinha terra tinha poder em grande parte aí da história da Roma antiga, tá? Então, essas cidades aí, principalmente dos etruscos ali, né, surgem com essa ideia, né? Aquelas comunidades familiares que vão crescendo, uma hora você tem disputas por controle de terras, e aí começa aquela ideia da apropriação da terra, a ideia da propriedade privada da terra. Então essas cidades etruscas surgiram ali, né? Tinha uma confederação ali de cidades-estados etruscas, né? E temos também a influência dos gregos, né? Os gregos que estavam ali estabelecidos no sul da Península Itálica. Então a junção desses povos todos, do povo etrusco, dos povos gregos, né? A influência dos povos gregos, a influência dos povos itálicos, principalmente dos povos latinos, que vão explicar aí a origem do povoamento ali daquela região, né? da região de Roma. A gente pode perceber aqui no mapa, né? Nós temos essas divisões aí, de onde estavam esses povos, né? Aquela parte vermelha ali, Roma, está bem localizada no sul daquela região vermelha, que está escrito ali, né, no mapa, está escrito Etruscos, né? Aquela região era a região dominada pelos etruscos, né? E a região em roxo ali é a região dos povos latinos, né? Sendo que dos povos itálicos, sendo que os povos latinos estavam ali naquela fronteira sul ali da região dominada pelos etruscos, né? E bem lá no sul da Península Itálica, né, nós temos em verde, né, algumas colônias estabelecidas pelos povos gregos, né? Roma, como vocês devem perceber, não é só uma grande cidade, né? Ela vai se tornar um grandioso império que vai dominar grande parte do território da antiguidade, inclusive a Península Itálica como um todo, e daí eles vão expandindo os seus territórios, né? A questão da terra, da posse de terra e da conquista de terras é fundamental para a gente perceber e compreender aí a história da Roma Antiga. Tá? Então é nessa região aí que nós vamos ter a fundação dessa cidade. E a fundação da cidade de Roma, ela passa por duas explicações. Né? Tem a explicação lendária e temos a explicação histórica. A explicação lendária, né, nós falamos na aula de Grécia que muitas vezes, né, que a mitologia está muito presente ainda nesses povos, né? Esses povos explicavam muito das coisas através do uso da mitologia, né? Dessa ideia dos deuses, do auxílio dos deuses, né? Da própria presença dos deuses lá e o seu relacionamento com os homens, né? Da influência que esses deuses tinham nos destinos aí dos homens, na formação dos homens, e Roma não foge disso, né? Roma vai ter a sua origem lendária ligado a dois irmãos, Rômulo e Remo. Né? Essa imagem que está aqui, que inclusive é um símbolo da cidade de Roma, tá? Essa loba aqui com as duas crianças se amamentando ali, conta um pouco aí dessa origem lendária de Roma. Segundo a lenda, Roma teria sido fundada, né, em 753 a.C., às margens do rio Tibre, por esses dois irmãos. Né? Qual que é a história deles? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco. Né? Enéas, né, que foi um grande, né, ligado ali aos deuses da Grécia, né, muito contado, muito retratado na história da Grécia Antiga, né, lá daquela origem da Grécia Antiga, na Guerra de Troia, né, participou da Guerra de Troia lá. Enéas, depois da destruição de Troia, teria migrado para essa região da Península Itálica ali, né, a região do Lácio ali, a região central ali da Itália, da Península Itálica, e teria se estabelecido ali. Né? Se estabeleceu ali, se casou, né? Teve filhos. Né? Então, Rômulo e Remo seriam descendentes aí de Enéas. Né? Então, desde a sua origem, a gente já vê essa linhagem deles ligada aos heróis, à mitologia, né? A questão dos deuses aí. Né? Então,
Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas. Enéas teria migrado para aquela região, se estabeleceu ali, né? Teve filhos, né? Um dos seus filhos era chamado Numitor, era o rei de uma cidade, de uma dessas cidades-estados ali etruscas, daquela comunidade, uma cidade chamada Alba Longa. Tá? O rei de Alba Longa, então, era esse filho de Enéas, Numitor, e ele tinha também uma filha, né? A filha dele era chamada Rhea Silvia. Rhea Silvia, que vai ser a mãe de Rômulo e Remo. Vou chegar nela daqui a pouquinho. Antes, tem que explicar um pouquinho o que aconteceu com o Númitor. Né? O Númitor era o rei, e aí ele recebe um golpe ali. O seu irmão aprisiona ele, toma o poder da cidade de Alba Longa para si, né? Aprisiona o rei e transforma a filha do rei, que teoricamente seriam os herdeiros legítimos, aí os filhos dela seriam os herdeiros legítimos da cidade, né, do governo da cidade. Ele toma a coroa lá de Númenor e ele Amulho, né, o nome dele, o irmão do rei Númitor, e ele transforma a Rhea Silvia em uma vestal. O que era uma vestal? Era uma sacerdotisa, né? Uma sacerdotisa virgem, né? que não ia gerar filhos. Para quê? Para impedir que essa linhagem tivesse filhos e que ele se tornasse o rei, né? Depois desse golpe, depois de aprisionar o verdadeiro rei, que era o Númitor. O Amulho, então, faz isso, dá esse golpe. E aí, só que quando ela se transforma em uma sacerdotisa, diz a lenda que ela foi Deus Marte, né, o deus da guerra. Né, então temos essa origem guerreira também de Roma. Né, o deus Marte teria engravidado Rhea Silvia e dessa gravidez nasceram 2 filhos, né, Rômulo e Remo. O Amulho, sabendo disso, né, ele vai fala assim, eu preciso me desfazer dessas crianças, coloca essas crianças numa cesta e coloca lá no rio Tibre. E aí elas vão viajando ali naquela cestinha no rio até que eles param ali na margem, em uma das margens lá do rio. E aí eles são capturados, eles são resgatados por essa loba. Né? E aí, teoricamente, essas 2 crianças seriam criadas por essa loba. Né? Depois eles se estabeleceram ali com os camponeses, né? Com a família dos camponeses, cresceram, tudo mais. Né? Mas tem essa ideia da loba, né? De vencer as dificuldades, de vencer o desafio. Né? Essa questão guerreira está muito ligada a essa origem lendária. Tá? E aí Rômulo e Remo, depois de já crescidos, eles ficam sabendo que eles eram os verdadeiros, a sua história, né? Eles ficam sabendo que eles eram os verdadeiros herdeiros do rei de Alba Longa, né? E eles vão lá reivindicar. Na verdade, a história é o seguinte: Remo foi capturado, foi preso, né? Pelo próprio rei, pelo Amulho. Amulho percebe que é aquela criança que sobreviveu, que ele tentou dar fim, que elas sobreviveram, e ele aprisiona Remo. Então Rômulo vai lá resgatar o irmão, fica sabendo de toda a história, né? E aí nessa disputa eles acabam vencendo aí o seu tio, né? No caso seria o rei Amulho, né? O rei de Alba Longa. Eles tomam o controle da cidade e eles salvam, libertam o verdadeiro rei, né? O rei Númitor, que estava preso. E aí, em troca disso, o rei concede a eles o direito, concede a eles a terra e o direito de se estabelecer e fundar uma cidade. E aí os 2 irmãos então vão fundar essa cidade. E aí Rômulo entra em discussão com Remo e, por fim, Rômulo acaba matando Remo e ele Rômulo sozinho funda a cidade de Roma. Tá? Então Roma é a cidade de Rômulo, a cidade fundada por Rômulo, né, nessa história. Percebam que qual que é a importância dessa história para o povo de Roma. Né? A lenda, né, da origem da cidade já estabelece a característica do povo romano, né, que é sempre um povo que tem que lutar muito para conquistar as coisas. Né? Tem essa presença dos deuses lá, auxiliando, mas é através da sua luta, né, da conquista, da sua força, que eles vão conquistar. Né? E, de fato, o Império Romano vai ser um império grandioso justamente por isso. Né? Por essa tendência aí à luta, né, à batalha.
né? Então, desde a sua fundação, nessa lenda, é claro que isso é uma lenda, tá? Um dos autores que conta muito essa história, quem tiver curiosidade, é o Virgílio, neste livro aqui, a Eneida. Tá? A Eneida de Virgílio conta essa história em detalhes. Essa história é lendária, né? E então Roma teria sido fundada após muita luta por Rômulo, né? Um desses irmãos aí que foram criados pela loba e tal, todas essas dificuldades. Então já percebam que a questão da luta, da batalha, é muito presente aí na ideia da fundação de Roma, né? Desde a sua origem lendária. A explicação histórica ela é um pouquinho diferente, né? Roma teria sido fundada, então, na junção desses povos que se estabeleceram ali, né, e os pastores latinos, né, o povo que vivia na região onde é Roma, teriam fundado ali um início, um povoamento, né, essa cidade foi crescendo, e essa cidade, então, teria tanto a presença desses povos latinos como a presença dos povos etruscos. Aliás, os povos etruscos vão dominar, né, e vão estabelecer monarquias ali. Tá? A fundação então de Roma teria essa presença aí dos povos itálicos, dos povos etruscos e também uma influência ali dos gregos, né, que estavam circulando ali pela Península Itálica como um todo. Tá? Então, essa sociedade que vai se formar ali, né, essa cidade que vai se formar, ela vai ter essa ideia da posse de terra, como eu falei para vocês, como uma coisa muito importante. Inclusive a divisão social, né, vai ser estabelecida através disso. Né? Como que era a divisão social da Roma antiga, né, da Roma monárquica? Era o seguinte, nós tínhamos os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os proprietários de terra. Né? Os patrícios eram os que tinham a riqueza. Né? Lembra que eu falei que ter terras era sinal de riqueza. Então, proprietários de terra eram os patrícios, né? Os mais antigos que se estabeleceram ali naquela região, né? Seriam esses homens. Além dos patrícios, nós teríamos os plebeus. Né? Os plebeus são aqueles que não têm terras, não possuem terras. Eles fazem várias atividades, comerciantes, né? Eram pequenos proprietários de habitações ali, né? De moradia e tudo mais. Tinham suas posses também. Tinham também pessoas que trabalhavam com artesanato, né? E tinha um grupo de plebeus que são chamados de clientes. Né? Quem são os clientes? Clientes são plebeus que se estabelecem num juramento ali de fidelidade aos patrícios, de dependência aos patrícios. Tá? Então, a ideia do clientelismo, né, essa palavra de clientelismo vem daí. Né? Os clientes eram aqueles que dependiam dos patrícios para trabalhar, para viver. Né? Então, eles se submetiam aos patrícios, aos proprietários de terra, para ter alguma coisa, e aí eles tinham essa ligação, né, entre os patrícios e esse grupo de plebeus que aí passam a ser clientes. Então nós temos patrícios, plebeus, dentre os plebeus nós temos os clientes que estão ali, né, mais próximo dos patrícios, e além disso, claro, nós temos a escravidão. Né? A escravidão, essa sociedade, ela, como todas essas sociedades da antiguidade, ela é uma sociedade baseada no trabalho escravo. Né? O trabalho escravo, aliás, é fundamental para a expansão e para a grandiosidade de Roma. Tá? Roma vai entrar em crise, nós vamos ver mais à frente, quando ela deixa de expandir seus territórios e conquistar mais escravos. Tá? Então nós temos, nessa pirâmide social ali, patrícios em cima, né, os clientes ali logo abaixo, depois os plebeus e, por último, os escravos. Os escravos eram por dois tipos, ou por conquistas militares ou por dívidas, né? Então temos aquela ideia da mobilidade social, principalmente para baixo, né? As pessoas iam se endividando e se tornavam escravos, né? Esses plebeus aí, muitos deles se tornavam escravos. O sistema político era uma monarquia, como eu falei para vocês, né? A história de Roma ela está dividida em 3 grandes períodos: monarquia, república e império, tá? Nesse início aí nós temos a monarquia, então nós temos um monarca, um governante, um rei, né? E os reis eles seriam etruscos, tá? Seriam daquele povo etrusco que dominava essa região, que acabou dominando essa região e se estabelecendo ali, né? Seriam esses patrícios, mas principalmente de origem etrusca, tá? Esses reis, esses primeiros reis. Então os períodos da história de Roma são esses 3 aí, né? A Roma monárquica, a Roma republicana
E o Império, né, Roma monarca, vai desde a sua fundação até aproximadamente o século 6 a.C. Depois a República Romana vai do século 6 ao século 1 a.C. E o Império Romano que vai do século I, né, até o século V depois de Cristo. Vai ser durante o período da República e durante o período do Império é que Roma vai se estabelecer, né, e se tornar essa grande cidade, né, esse grande modelo de civilização aí que vai existir na antiguidade, tá? Durante o período da República Romana, nós vamos ter o estabelecimento de algumas instituições, né? Nós vamos ver isso em detalhes mais à frente. Vamos falar um pouquinho sobre a Roma monarca, né? Então, é uma sociedade hierárquica e uma sociedade escravista, ou seja, tem uma hierarquia social, aquela pirâmide, né? Aquela divisão social. Temos a escravidão também, né? Entre os homens livres, nós temos uma divisão hierárquica ali, o estabelecimento, né, dos patrícios, dos plebeus e tudo mais, e temos abaixo de todos ali nessa pirâmide social, os escravos, tá? Quais grupos sociais estavam ali? Esses que eu falei para vocês, né, anteriormente. Os patrícios, que eram os proprietários de terra, os plebeus, que eram livres, mas eles não tinham direitos políticos, eles não podiam participar do governo, da política ali, né? E eram marginalizados, ou seja, na hierarquia social eles estavam mais abaixo. E os clientes, né? Que eram esses que prestavam serviços aos patrícios e aí eram dependentes direto dos patrícios e por essa proximidade aos patrícios, eles estão nessa pirâmide, eles estão numa posição intermediária ali, tá? Abaixo nós temos os escravos, a escravização por dívidas ou por conquistas, tá? Na monarquia, o número de escravos ainda é muito pequeno, ele vai crescer muito a partir da República e depois no Império, né, quando a Roma conquista outros territórios, porque já que a forma de conquista de escravos era através de guerra, né, de conquistar territórios, então quando Roma expande o seu território e se torna esse grande império, é que o número de escravos vai aumentar significativamente, tá? A principal atividade econômica nesse momento é a agricultura, né? Como eu falei, as terras da região ali central da Península Itálica, né, onde fica localizada Roma, onde Roma vai surgir, era uma região muito fértil, né? Então a gente tem a atividade pastoril e temos a agricultura como principais atividades. No período monárquico, o governante era um rei. Né? Se você tem uma pessoa que manda, nós temos um poder centralizado. Tá? Mas esse rei, de Roma, ele não tinha todos os poderes. Quer dizer, ele tinha uma limitação de seus poderes que era feito através do Senado, que é uma instituição que vai surgir aí já. Né? Então, apesar de ser uma monarquia, de ter um poder concentrado, de ter um rei etrusco, nós vamos ter o Senado ali presente. O Senado é controlado pelos patrícios, né? Controlado por esses homens que possuem terra, né? Então esse critério censitário aí de possuir bens e possuir a terra como principal dos bens é importante no estabelecimento das hierarquias sociais, tá? E além disso tinha uma assembleia também, né, que juntava ali o conjunto dos cidadãos para validar as leis definidas pelo Senado, então todos aí de participação dos patrícios, tá? Os patrícios controlavam aí essas instituições como um todo, tá? Esse sistema político, a monarquia vai funcionar até 509 a.C., que é quando acaba aí, o período monárquico, através de uma revolta dos patrícios. Os patrícios, principalmente os que estavam no Senado ali, se sentem incomodados ali com essa presença de um rei etrusco ali, e eles se organizam pondo fim ao último reinado ali de Roma. O último desses reis etruscos era chamava-se Tarquínio o Soberbo, tá? Então vocês já podem ter uma ideia aí de que ele devia ser uma pessoa não muito agradável, que levou aí incomodou aí os patrícios, e os patrícios fazem uma revolta e acabam com a monarquia, estabelecendo a república. E aí temos um ponto importante, que é o estabelecimento da república. República é diferente de democracia. Tá? Na aula anterior, na aula de Grécia, nós vimos que em Atenas foi estabelecido a democracia, né? A democracia ateniense, que é aquele sistema político em que o povo, né, ou o cidadão, vai
governar a cidade, né? O conceito de democracia está muito ligado aí à ideia de igualdade entre quem era cidadão, né? Então todos os cidadãos de Atenas, independente se era rico, se era pobre, bastava ser cidadão de Atenas. Vamos relembrar os critérios lá, né? Ele tinha que ser nascido em Atenas, filho de pais atenienses, homem, livre, né? E adulto, né? Se ele fosse cidadão, ele podia participar da política. A riqueza que ele tinha, se ele era rico, se ele era pobre, não influenciava na participação política, tá? Em Roma, nós vamos ter uma coisa diferente. A riqueza, né, a sociedade, ela é uma sociedade chamada de sociedade censitária. O que quer dizer isso? Quer dizer que o critério de riqueza, o critério de renda, o critério de posse domina, estabelece um maior poder. Tá? Então, quem era mais rico tinha mais poder. Né? Na República, isso vai acontecer. Né? Então é diferente aí na República Romana, isso vai acontecer. É diferente da democracia de Atenas. O principal critério da democracia de Atenas é essa questão da igualdade entre os cidadãos. A República é uma forma de governo que trata, que pensa a coisa pública. Tá? O governante ele não vai fazer tudo de acordo com a sua própria vontade. Né? Ele tem que governar um bem que é público, que é de todos. Né? Então ele tem que governar pensando para melhorar a vida de todo o conjunto daquela população, né? E não se apropriar como se aquilo fosse uma propriedade privada. Né? Na monarquia nós temos isso, o rei ele faz o que quer. Né? Nas monarquias absolutistas que vão surgir aí na Europa, né, muito tempo depois, isso vai acontecer, isso vai estar estabelecido, o rei faz o que quer. Né? Na ideia da república não, o governante, e aí na ideia da república eles não estão preocupados de como esse governante chegou ao poder, né? Se foi através de votos, se foi uma escolha, isso aí não importa. Importa como ele trata a coisa pública, a res pública, né? Que é a coisa pública. Como ele trata o governo. Ele tem que governar para o bem de todos, tá? E não se apropriando e enriquecendo através desse cargo do governo. Então esse é o estabelecimento, esse conceito de república surge aí na Roma monarca. Né? Vocês sabem que nós temos, né, nós somos uma república democrática, né? Então esses conceitos vêm lá da Grécia Antiga, vêm lá da Roma Antiga. É claro que esses conceitos políticos eles vão passando por modificações ao longo do tempo, né? Mas temos essa ideia então importante, o estabelecimento de uma república. Tá? O Estado, né, o país ali, o governo, né, o reino, o que for, ele deixa de ser propriedade do governante e ele passa a ser administrado por todos, tá? Para o bem de todos, né? Não pelo povo, mas para o povo, tá? Então, essa ideia é uma ideia que surge nesse momento do fim do período monárquico da Roma Antiga e no estabelecimento da República. E aí nós vamos ver o surgimento de várias instituições ali que vão estabelecer o governo. O Senado vai se tornar uma instituição muito importante, mas nós temos os consulados, né? Nós temos uma série de outras instituições que vão ser criadas, mas isso já é assunto para a nossa próxima aula, tá? Onde nós vamos falar sobre Roma republicana e sobre Roma, o Império, tá? Período imperial, ok? Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa introdução sobre a história de Roma. Temos um longo caminho pela frente aí, mas espero vocês aqui então para a nossa próxima aula, ok? Um abraço e até mais.